Olá, meus seguidores! E aí, galera, firmeza? Eu sou Felipe Antunes, esse é meu canal AP do Fê. Sejam bem-vindos! Galera, hoje eu tô aqui para falar sobre as atualizações das normas da ABNT, que deixaram todo mundo preocupadíssimo, o pessoal que está fazendo o trabalho aí, os trabalhos monográficos. É monografia, é tese, é projeto, é TCC. O pessoal ficou... Nossa, e agora? O que eu vou fazer? Então eu trouxe aqui, com muito empenho, eu trouxe aqui um resumão sobre essas normas atualizadas. Então eu vou colocar aqui as normas principais que foram atualizadas e você confere aqui no canal. Galera, quem não se inscreveu ainda, se inscreve. Vai lá, clica em inscrever-se, super fácil. Não custa nada, é rapidinho, pá! Se inscreve no canal para dar uma moral pra gente aqui. Não deixe de curtir os vídeos, então se você gostou, vai lá, clica no curtir. Deixa seu comentário, se quiser deixar comentário sobre o que você quer ver nos próximos vídeos, deixa aí que a nossa equipe, eu tenho uma equipe de produção que ela vai lá, ela vê lá os comentários, vamos fazer sobre isso. Então é muito importante você deixar comentário. Se não gostou de alguma coisa, ou se discorda de alguma coisa, coloca no comentário também. Então é só escrever aqui embaixo. Galera, e sem mais delongas, vamos começar com esse vídeo. Então primeiro eu quero falar sobre a ABNT rapidinho. A ABNT é o Fórum Nacional de Normalização por Reconhecimento da Sociedade Brasileira. Ela foi fundada em 28 de setembro de 1940 e ela foi confirmada pelo governo federal por meio de diversos instrumentos legais. É uma entidade privada sem fins lucrativos e ela é membro do ISO. Sempre quando você vê lá ISO, tal, tem o número da norma. A ABNT é responsável pela elaboração das normas brasileiras. Então, que a gente coloca lá, então, ABNT, NBR, normas brasileiras. Primeira coisa que eu vou falar aqui no vídeo, sobre a lombada. Então, a lombada, o projeto gráfico da lombada fica sob a responsabilidade da editora ou da instituição. Então, aquela lombadinha que vai lá na prateleira. A recomendação é reservar 2 centímetros na borda superior, deixando espaço para uma eventual perda de informação por refilação ou colagem de etiqueta de sinalização. Eles recomendam reservar 2 centímetros da borda superior para caso a biblioteca vá colar aquele selinho lá. A disposição das informações na lombada também pode ser mista, ou seja, além de descendente e horizontal. Então, a disposição pode ser variada ali. Então, não precisa colocar na vertical, horizontal, pode ser mista. Galera, vamos ao que interessa também agora. A estrutura do trabalho monográfico, que pode ser um projeto, monografia ou tese. Então, vamos falar sobre a parte 1, que são os elementos pré-textuais, o início do trabalho. A capa, que é um elemento obrigatório no trabalho, ela deve constar o nome da instituição, curso, autor, título, cidade e ano. Galera, a folha de rosto continua obrigatória. Na folha de rosto devem constar nome do autor, título do trabalho, cidade, ano, uma breve descrição do trabalho. E aí nessa descrição do trabalho deve estar incluído o objetivo e o nome do orientador. A folha de aprovação, ela é obrigatória. Nessa folha de aprovação é lançado posteriormente o resultado do projeto, né? E nela constam os nomes do orientador e dos examinadores, tá? Então a folha de aprovação é obrigatória. A dedicatória não é obrigatória, mas pode ter, que é um espaço reservado para quem você quer dedicar o trabalho, simples. Os agradecimentos não são obrigatórios, mas podem ter lá. A epígrafe. A epígrafe é opcional nas normas ABNT. Então, nesse espaço, o autor faz uma citação, apresentando embasamentos feitos para os seus trabalhos. O resumo deve estar em um único parágrafo de 150 a 500 palavras. Ao final, devem estar escritas as palavras-chave. E o resumo em língua estrangeira, que é o abstract, que é a mesma coisa do que você escreveu no resumo, só que traduzido para o inglês. Agora, a formatação exigida pelas normas ABNT são papel A4 cor branca, a fonte é Times New Roman ou Arial, tamanho 12, a cor preta. Nas citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, legendas
e tabelas, a fonte deve ter o tamanho 10, tá? Então, recapitulando, nas citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, legendas e tabelas, a fonte deve ter o tamanho 10. Itálico deve ser usado nas palavras de outros idiomas, mas essa orientação não se aplica às expressões latinas. Por exemplo, apud et al, que são as expressões latinas que podem ser colocadas no texto. Então, eu vou falar sobre esse et al, que vai ser colocado nas referências lá embaixo, então daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Margens, direita inferior 2 centímetros, esquerda e superior 3 centímetros. Parágrafo espaçamento, 1,5 entre linhas. As referências devem ser separadas umas das outras com espaçamento duplo. Tá? Então, repetindo, as referências devem ser separadas umas das outras com espaçamento duplo. E o alinhamento do texto. O texto do trabalho deve estar justificado para que fique alinhado às margens, esquerda e direita. Esta formatação ela vai dar uma aparência mais organizada e o escrito fica melhor distribuído. Então, é claro, gente, vamos colocar o justificado lá para não ficar aqueles espaçamentos de um lado do outro, tal. Então, justifica, pá, fica tudo retinho. Agora vamos ao que interessa. Vamos falar sobre as principais alterações desse ano de 2023 na norma da ABNT sobre citações de trabalho. Então, pessoal, muito importante, porque a gente teve várias alterações nessa norma. As principais alterações foram a indicação de autoria, pessoa física, né? Então, quando o autor, pessoa, ela vai ficar dentro dos parênteses e deve ser feita em letras maiúsculas e minúsculas. Então, não é mais como antes era só maiúscula tudo. Agora, a primeira letra em maiúscula e o resto em minúscula. Então, estou dando exemplo aqui, ó. Souza, então a primeira letra é o S em maiúsculo, vírgula 2023, vírgula P de página, ponto 35. Agora, se forem mais de um autor, então seria, por exemplo, Souza, então só o S maiúsculo, ponto e vírgula, Pereira, só o P maiúsculo, ponto e vírgula, Oliveira, vírgula 2022, tá? Tudo entre parênteses. Galera, agora vamos falar da autoria de pessoa jurídica, ou seja, quando o autor ali que vai ser referenciado é uma empresa ou organização ou uma instituição. Então, como é que é feito? Ela continua dentro dos parênteses e ela deve ser feita pela sigla ou nome completo, em letras maiúsculas e minúsculas, tá? Só que recomenda-se que as siglas sejam grafadas em letras maiúsculas. Então, vou dar exemplo aqui. Por exemplo, Unicamp, uma instituição feita por siglas. O nome, então, vai ficar todo em maiúscula, vírgula 2023, entre parênteses. Ou outro exemplo, entre parênteses, Organização das Nações Unidas, vírgula 2022, vírgula P de página, ponto 5, fecha parênteses. Então, esses aqui são 2 exemplos. Então, ou seja, quando é sigla, recomenda-se toda maiúscula. Quando não é, pode colocar só o primeiro nome de cada palavra, a primeira letra de cada palavra em maiúscula e o resto minúscula. A indicação de autoria governamental, ou seja, de estados, ela tem que ficar dentro dos parênteses e ela deve ser feita pela jurisdição ou nome do órgão superior em letras maiúsculas e minúsculas. Então, eu dou um exemplo aqui, ó, Rio Grande do Norte. Só a primeira letra de cada palavra de Rio Grande do Norte, como a gente grafa mesmo, né? Menos o do. Então, aqui, Rio Grande do Norte, entre parênteses, só a primeira letra em maiúscula, o resto em minúscula, vírgula 2023. Ou Banco Central do Brasil, outro exemplo. Então, não é tudo em maiúscula, gente. A indicação de autoria de citação com mais de 3 autores pode ser reduzida no texto com a expressão et al, mesmo que na referência constem todos os autores. Tá? Então, dentro do texto, pode ser colocada a expressão et al, e mesmo que na referência constem todos os autores lá. Então, vou dar um exemplo que você vai pegar aqui agora. Dentro do texto, então, do seu trabalho, seja monografia, tese, TCC, vai estar lá, entre parênteses, por exemplo, Oliveira, só a primeira letra em maiúsculo, ponto e vírgula, por ser outro autor agora, Pereira, que é outro autor, só o P maiúsculo, ponto vírgula, Souza, só o S maiúsculo,
ponto e vírgula Silva, vírgula e o ano, 2021, tudo entre parênteses. Ou pode ser colocado só o primeiro autor, que seria Oliveira et al., ponto, vírgula e o ano, tudo isso entre parênteses. E agora nas referências. Galera, nas referências, lá embaixo, deve ser colocado Oliveira. Então o primeiro nome lá, o sobrenome, aí sim ele vai todo maiúsculo. Então é Oliveira tudo em maiúscula, vírgula, José de, ponto e vírgula para separar outro autor. Souza, também o sobrenome, maiúsculo. E assim por diante. Então aí no caso Silva, tal, nome, Pereira, tal, Conde, tal. Aí ponto, o nome do artigo, o papel social das organizações culturais. Ponto. Agora o que acontece? Página IB. A editora, vai em negrito. Depois vírgula, a cidade da editora, que não é em negrito. Vírgula, série, vírgula, número, o número do volume, vírgula, página. Então a página segue o mesmo jeito que era antes. Então, se o número de páginas for separado, então tipo assim, uma página, vamos supor, 5 e a página 8. Então ela é separada por vírgula. Agora, se é consecutiva, é separado por hífen. Então, no caso aqui eu dou exemplo, P.97-128, hífen, né? Ou seja, da página 97 a 128. Disponível em tal, que é o endereço, ponto, acesso em 2 pontos, põe a data. Então, tal, do jeito que está aqui. Galera, antes de eu continuar agora, só lembrando, dá uma forcinha pra gente aí, dá uma moral pra gente. Se inscreve no canal, é super fácil, clica em inscrever-se aí. E tem um sininho, gente, clica no sininho lá. Por quê? Porque se tiver alguma coisa interessante, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa importante, assim como teve essa atualização de nomes da BNT, a gente traz aqui no canal. Então aí, se você clicar no sininho, você vai ser avisado quando chegar vídeo novo no canal, tá? E aí vai vir por notificação do seu celular, puf, vídeo novo. Galera, uma coisa importantíssima, o ponto final ele deve ser utilizado para encerrar a frase e não a citação. Então você vai usar o ponto final para terminar a frase, tal, ponto, mas não terminar a citação. Vou dar um exemplo, tá? Vamos lá de exemplo que é melhor. Então eu coloquei aqui entre aspas. É claro que meus filhos terão computadores, vírgula, mas antes terão livros. Então a frase está entre aspas, entre parênteses, o nome do autor maiúsculo, et al. E outros, ponto, vírgula, 2023, vírgula, P, página, ponto, 8, entre parênteses, depois ponto, para terminar o que? A frase, para não terminar a citação. Ou seja, então a citação ela não precisa ser terminada ali. Você vai usar o ponto só para terminar a frase. Nas instruções de citações, utilizando o sistema numérico, então, ou seja, vai lá o numerinho para fazer a referência. Vamos falar sobre isso agora. Então eu dou aqui um exemplo de documento que tem página. Então quando o documento tem página, o projeto seu tem página, então você vai lá no texto, conforme Oliveira, Pereira e Silveira, aí entre aspas, a frase, né, que eu coloquei aqui, coragem, ponto, bondade, ponto, amizade, caráter, são as qualidades que nos definem como seres humanos e acabam por nos conduzir à grandeza. Fecha as aspas. Entre parênteses, por exemplo, 6, que é o número de referência da citação, vírgula, P, ponto, de página, né? 12, fecha o parênteses e o ponto porque é o final da frase. Ou pode ser colocado também, conforme Oliveira, Pereira e Silveira, tal, a frase. Aí, gente, lá no final, o número de referência da citação, ele vai sobrescrito. Então lá no Word tem essa função lá, sobrescrito, para colocar o numerinho em cima. Então no caso aí ele vai, e quando ele vai em cima, ele não vai dentro dos parênteses, tá? Então aí no caso 6, vírgula P, ponto 12, e aí tudo sobrescrito ali, esses numerinhos sobrescritos. Nesse caso aqui de citação numérica, então segue o mesmo caso que eu falei sobre a paginação. Quando não for número consecutivo,
os números lá das páginas vão ser separados por vírgula e espaço. Então vamos dar um exemplo lá, página 2,4,7. Então essas 3 páginas. Agora, quando for número consecutivo, aí tem que ser, vamos supor que vai ser do número 2, as páginas 2, 3 e 4, são números consecutivos. Então você vai colocar o 2, o hífen 4, ou seja, de 2 a 4, que é o mesmo tipo de citação que a gente usa quando vai colocar versículo bíblico em alguma coisa. Também a gente usa esse hífen quando é consecutivo, ou espaço e vírgula quando é número que não é consecutivo. Galera, então o resumão foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que você gostou, o que você não gostou. Se tiver alguma coisa a acrescentar, legal, galera, coloca aqui no comentário também. Falar mais uma vez, não esquece de curtir se você gostou, pá! E fica com a gente aqui no canal, porque tem muita coisa nova, tem vídeo novo, tem coisa nova, tem coisa interessante, tem coisa curiosa. Galera, muito obrigado por todo esse apoio seu, o apoio de vocês nesse canal aqui, AP do Fê. E valeu, galera, até o próximo vídeo.